Lição 71 de Um Curso em Milagres. Comentários de Ken Wapnick. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Comentário. Esse não é um pensamento muito feliz para o ego, porque ainda pensamos que nossos planos para a salvação vão funcionar. Para dizer mais uma vez, Deus não tem um plano. Termos como esses são usados porque são familiares e facilmente compreendidos. Precisamos sempre manter em mente, no entanto, que eles são os símbolos de Jesus para o perdão, para corrigirem os símbolos de pecado e punição. Na Bíblia e nas religiões que brotaram dela, Deus certamente tem um plano. O plano de que Jesus fala aqui é muito diferente, como já vimos, e vamos ver novamente nessa lição. Jesus diz: podes não reconhecer que o ego estabeleceu um plano para a salvação em oposição ao de Deus. É nesse plano que tu acreditas. Comentário. A maioria de nós não pensa, quando estamos vivendo nossos relacionamentos de amor e ódio especiais, que estamos ativamente escolhendo contra Deus. É por isso que Jesus pergunta no texto que, se soubéssemos que nossos relacionamentos especiais eram um triunfo sobre Deus, ainda iríamos querê-los. Texto capítulo 16. Ele está nos ajudando a entender que não apenas temos um plano para nos salvar da dor, mas que esse plano é diretamente oposto a Deus. É útil pensarmos sobre esse aspecto, um ou outro, de nossas vidas, pois perceber a situação como ela é vai nos capacitar a mudar nossas mentes e fazer a escolha certa. Jesus, já que é o oposto de Deus, também acreditas que aceitar o plano de Deus ao invés do plano do ego é ser condenado. Ken Wapnick. É nisso que acreditamos. Se nós aceitarmos o plano de Deus e perdoarmos, nossa individualidade estará terminada e estaremos condenados ao esquecimento eterno. Isso é uma reminiscência da discussão crucial no texto, onde Jesus explica o pensamento de cabeça para baixo do ego. O bom é ruim e o ruim é bom. O perdão é para ser evitado e a culpa abraçada. Jesus diz: grande parte do estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são os seus inimigos, entre aspas, porque, ao não valorizarem a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Quando ele, o ego, foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, por exemplo, Jesus, tentou matá-lo, e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus, e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Texto, capítulo 13. Jesus. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato acreditas nele. Comentário. Você pode se recordar de que em, abre aspas, as leis do caos, fecha aspas, Jesus diz exatamente a mesma coisa. Ele descreve a insanidade das 5 leis do ego e então afirma: Jesus,
Afirmarias e pensarias que é verdade, que não acreditas nestas leis sem sentido e nem ages de acordo com elas. E quando olhas para o que elas dizem, não se pode acreditar nelas. Irmão, tu acreditas nelas. Texto capítulo 23. Comentário. Jesus sabe que nós acreditamos no plano do ego porque acreditamos que estamos aqui. Isso significa que acreditamos que a projeção é a salvação, pois ela nos protege do princípio de expiação da mente, o lar da memória do amor de Deus. Citação: o plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Comentário. Não poderíamos pedir uma afirmação mais simples e uma mais diretamente refletiva do uso da projeção pelo ego. Isso leva a uma descrição irrefutável do especialismo. Jesus. Ele mantém que, se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, serias salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas que diz, abre aspas, se isso fosse diferente, eu seria salvo, fecha aspas. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. Comentário. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não se identifique com esse sistema de pensamento, pois foi ele que fez e sustenta o mundo. Em A Interpretação dos Sonhos, Freud estabelece sua teoria de que todos os sonhos são realizações de desejos. Jesus pegaria esse mesmo princípio e o expandiria para todos os sonhos, dormindo e acordado. O universo físico como um macrocosmo e nosso mundo individual como um microcosmo foram feitos especificamente para realizar o desejo secreto do ego de manter a separação, mas jogando a responsabilidade por ela sobre os outros. Portanto, todos nós temos o bolo de separação do nosso ego e o comemos e apreciamos porque alguém mais vai pagar o preço por ele. Abre aspas, o retrato da crucificação, fecha aspas, oferece uma expressão nítida dessa dinâmica de egoísmo e ódio, na qual nós preservamos nossa inocência à custa da culpa de outra pessoa, algo pelo qual ela será punida em vez de nós mesmos. Jesus, toda dor que sofres, vês como prova de que ele é culpado do ataque. Assim, queres fazer de ti mesmo o sinal de que ele perdeu a sua inocência e só precisa olhar para ti para reconhecer que foi condenado. E o que foi injusto para ti virá a ele em forma de justiça. A vingança injusta da qual agora sofres pertence a ele, e quando ela pousar sobre ele, tu te libertarás. Sempre que consentires em sofrer dor, ser destituído, ser injustamente tratado ou ter necessidade de alguma coisa que não tens, apenas acusas o teu irmão de estar atacando o Filho de Deus. Seguras um retrato da tua crucificação diante dos seus olhos, de tal modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu, com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, fechando a porta e condenando-o ao inferno. Texto, capítulo 27. Ken Wapnick.
devemos retornar a esse componente essencial do plano do ego para a salvação. Citação: o papel designado para tua própria mente nesse plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, tem que mudar se é que hás de ser salvo. De acordo com esse plano insano, qualquer fonte de salvação percebida é aceitável, desde que não funcione. Comentário: no próximo parágrafo, Jesus descreve isso como a máxima do ego, abre aspas, busque, mas não ache, fecha aspas, o que todos fazem. Isso está tão claramente expresso aqui que não existe necessidade de repeti-lo. É a essência da projeção, o cerne do sistema de pensamento do ego e sua garantia de que nada jamais vai mudar na mente do Filho de Deus. Jesus diz: isso assegura a continuação da busca infrutífera, pois persiste a ilusão de que, embora tal esperança sempre tenha falhado, ainda há justificativas para a esperança em outros lugares e em outras coisas. Outra pessoa ainda há de te servir melhor. Outra situação ainda há de oferecer sucesso. Comentário: depois, no livro de exercícios, Jesus diz, abre aspas, outro pode ser encontrado, fecha aspas. Se nós formos verdadeiramente honestos conosco, vamos perceber que estamos fazendo precisamente o que foi descrito. Portanto, a última coisa que queremos fazer é abraçar totalmente esse curso, tanto intelectualmente quanto de forma prática. Em vez disso, queremos ajustar seus ensinamentos para que possam deixar de nos ajudar. Exatamente o que acabamos de ler, que é a essência do especialismo do ego. Jesus diz: tal é o plano do ego para a tua salvação. Com certeza podes ver o quanto está estritamente de acordo com a doutrina básica do ego. Abre aspas, busca, mas não acha. Fecha aspas. Pois o que poderia garantir com maior segurança que não acharás a salvação do que canalizar todos os teus esforços para buscá-la onde ela não está? Comentário: lembre-se, o que o ego não quer que descubramos é que temos uma mente, pois então iríamos perceber que poderíamos escolher de forma diferente, marcando o fim do ego e do nosso ser especial. Portanto, dirigimos nossos esforços para buscarmos a salvação onde ela não está. Podemos ver como Jesus está gradualmente nos levando a essa compreensão, tanto no nível intelectual quanto no experimental. Ele quer que saibamos como usamos o mundo para nos distrair de encontrarmos a paz que realmente buscamos, convencendo-nos de que ela ainda será encontrada no mundo lá fora, como lemos nessa passagem do texto. Jesus: ninguém que venha aqui deixa de ter ainda esperança, alguma ilusão remanescente ou algum sonho de que haja alguma coisa fora dele próprio que lhe trará felicidade e paz. E assim ele vaga, sem objetivos, em busca de alguma coisa que não pode achar, acreditando que ele é o que não é. A ilusão remanescente o impelirá a buscar milhares de ídolos e outros milhares além desses. Texto capítulo 29. Ken Wapnick: desnecessário dizer, todos os ídolos falharão. Os motivos ocultos do ego. Citação: o plano de Deus para a salvação funciona simplesmente porque, ao seguir a sua orientação, buscas a salvação onde ela está.
Mas, para ter sucesso, como Deus te promete, tens que estar disposto a buscar somente lá. Comentário: essa é a armadilha. Todos os que estudam um curso em milagres dirão, abre aspas, é claro que eu quero seguir o Espírito Santo, o significado de Deus, entre aspas, aqui. É claro que eu quero perdoar, mas eu não quero fazer só isso. Quero meu especialismo também, me deliciar em seus prazeres de vez em quando. Vou ler o texto e fazer as lições do livro de exercícios fielmente, mas vou fazer minhas coisas do especialismo também, tornando o corpo real e ignorando a mente. Entre aspas, onde ela, a salvação, está. Infelizmente, para o ego, a salvação não faz esse tipo de transigência. Essa passagem de, entre aspas, salvação sem transigência, afirma isso explicitamente, no contexto das tentativas do ego de atacar e amar ao mesmo tempo. Jesus diz: a salvação não é uma transigência de maneira alguma. Fazer transigências é aceitar apenas parte do que queres, levar um pouco e renunciar ao resto. Permite que a ideia da transigência apenas entre em ti e a consciência do propósito da salvação se perde porque não é reconhecida. Ela é negada onde a transigência foi aceita, pois a transigência é a crença em que a salvação é impossível. Ela quer afirmar que podes atacar um pouco, amar um pouco e saber a diferença. Esse curso é fácil exatamente porque não faz nenhuma transigência. O perdão não pode ser negado apenas um pouco. Nem é possível atacar por isso, amar por aquilo e compreender o perdão. Texto, capítulo 23. Comentário: é a natureza inflexível do Um Curso em Milagres que é a maior força e a maior preocupação para o ego, obstinado em manter o especialismo do corpo. Jesus diz: de outra forma, o teu propósito está dividido e tentarás seguir dois planos para a salvação diametralmente opostos em todos os sentidos. O resultado só pode trazer confusão, miséria e um profundo senso de fracasso e desespero. Comentário: podemos ver como as primeiras lições do livro de exercícios estavam levando a afirmações como essas duas sentenças. As lições nos ajudaram a entender que não existe mundo externo e o que vemos do lado de fora é uma projeção do que está dentro. De fato, a lição 22 nos disse como foram nossos pensamentos de ataque que fizeram o mundo. Jesus, portanto, tem treinado nossas mentes para compreendermos que o problema está dentro, não em nossos corpos ou cérebros. Essa lição proveu uma afirmação explícita que ele não poderia ter feito sem primeiro ter ensinado tudo o que ensinou previamente. O desenvolvimento sinfônico dessas ideias é realmente uma habilidade a se observar. Também é interessante observar os paralelos entre o texto e o livro de exercícios. Embora o desenvolvimento em cada livro seja diferente, as ideias centrais estão presentes em ambos. Por exemplo, o ponto de vista de Jesus aqui sobre a dificuldade em seguirmos planos diametralmente opostos para a salvação se assemelha à seguinte passagem no texto, até mesmo no uso da linguagem. Jesus diz: o currículo da expiação é o oposto do currículo que estabeleceste para ti mesmo, mas assim também é o seu resultado. Se o resultado do teu te tem feito infeliz, e se queres outro diferente, obviamente é necessário uma mudança de currículo.
A primeira mudança a ser introduzida é uma mudança de direção. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Se é planejado por 2 professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. Se é desenvolvido por esses 2 professores simultaneamente, cada um apenas interfere com o outro. A total falta de sentido de tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não podes aprender simultaneamente de 2 professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto dos 2 apresenta uma tarefa de aprendizagem impossível. Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de formas inteiramente diferentes, o que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti mesmo. A tua realidade não é afetada por nenhum dos 2, mas se escutares os 2, a tua mente ficará dividida em relação ao que é a tua realidade. Texto, capítulo 8. Comentário. Dentro desse contexto, podemos entender o propósito de Jesus em Um Curso em Milagres, como nos apresentando os 2 currículos, entre aspas, diametralmente opostos, de 2 professores, entre aspas, diametralmente opostos, pedindo-nos para fazer a única escolha significativa disponível para nós: o céu ou o inferno, Deus ou o ego, a felicidade ou a miséria. Jesus diz: como podes escapar de tudo isso? Muito simplesmente. A ideia para o dia de hoje é a resposta. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não pode haver nenhum conflito a esse respeito, pois não há nenhuma alternativa possível ao plano de Deus que possa salvar-te. O seu plano é o único cujo resultado é certo. O seu plano é o único que necessariamente terá sucesso. Comentário. A escolha é uma que pode ser feita facilmente. Só um dos planos vai trazer o fim da miséria e da dor. No entanto, isso não faz sentido a menos que se reconheça que o problema reside na mente, a fonte de todo o sofrimento. É por isso que o livro de exercícios tem sido tão enfático no papel da mente na salvação. Jesus, vamos praticar o reconhecimento dessa certeza hoje e nos regozijemos por haver uma resposta para o que parece ser um conflito sem solução possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação tem que ser tua por causa do seu plano que não pode falhar. Comentário. A alegria de fazer a escolha certa é nossa motivação final para fazê-la. O fim do conflito é o fim da dor e da miséria e o início da alegria e da felicidade. Jesus nunca se cansa de nos lembrar do resultado alegre de escolhermos a resposta. Jesus começa os 2 períodos de prática mais longos de hoje, pensando sobre a ideia do dia e reconhecendo que ela contém 2 partes que contribuem igualmente para o todo. O plano de Deus para a tua salvação funcionará e os outros não. Comentário. Essa segunda oração é a matadora. Estaríamos dispostos a aceitar a primeira se não tivéssemos que aceitar também a segunda. Infelizmente, para nossos egos, a salvação não faz transigências. Nós discutimos antes que, em Um Curso em Milagres, sim, entre aspas, significa negar o não, entre aspas. Dizer sim para o plano de Deus
significa dizer não ao do ego, rejeitando o sistema de pensamento que é a fonte da nossa existência. Desnecessário dizer, essa é a base da nossa resistência a aceitarmos os ensinamentos de Jesus. Essas linhas, portanto, refletem a natureza inflexível do sistema de pensamento do curso. A verdade é verdadeira e nada mais o é. Cristo é nossa verdadeira identidade, o ego é a ilusão. Devemos voltar alegremente a esse princípio através de todo o resto do livro de exercícios. Jesus, não te permitas ficar deprimido ou zangado com a segunda parte. Ela é inerente à primeira. E na primeira está a tua completa liberação de todas as tuas tentativas insanas e loucas propostas para libertar-te. Elas têm te conduzido à depressão e à raiva, mas o plano de Deus terá sucesso. Esse te conduzirá à liberação e à alegria. Comentário: raiva e depressão surgem nesse estágio porque ainda queremos fazer as coisas à nossa maneira. Quando nos sentimos ansiosos ou deprimidos, em vez de irmos para dentro e pedirmos ajuda a Jesus para desfazermos os pensamentos que levaram a esses sentimentos desagradáveis, escolhemos encobri-los, perdendo-nos em um relacionamento especial. Essa é a origem de todos os vícios com pessoas ou substâncias. A dor é grande demais e, em vez de resolvê-la na mente, a fonte da nossa angústia, nós usamos o corpo para atenuar a dor. Para praticarmos verdadeiramente um curso em milagres, precisamos perceber que o plano do ego não funciona. Insistir que ele vai nos trazer felicidade e alívio assegura que a dor vai estar sempre lá, ainda que apareça de formas diferentes. O próximo parágrafo nos faz literalmente perguntar a Deus o que deveríamos fazer. Mais uma vez, você precisa entender que Jesus não espera literalmente que Deus nos responda. De fato, ele nos diz depois, no livro de exercícios, que Deus nem mesmo entende palavras e nem responde a orações. Veja lição 184. No entanto, suas palavras nos encontram onde estamos, e então devemos perguntar a Deus. Jesus. Lembrando-nos disso, dediquemos o resto dos períodos de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Comentário: em outros trechos, no curso em milagres, Jesus explica que implorar a Deus com palavras não tem efeitos. Por exemplo, no Manual para Professores, ele discute, entre aspas, o papel das palavras na cura e diz: Jesus, Deus não compreende palavras, pois foram feitas por mentes separadas para mantê-las na ilusão da separação. Palavras podem ser úteis, especialmente para o iniciante, no sentido de ajudar na concentração e facilitar a exclusão, ou pelo menos o controle de pensamentos que não são pertinentes. Não nos esqueçamos, entretanto, de que as palavras não são senão símbolos de símbolos. Estão, assim, duplamente afastadas da realidade. Manual dos Professores, capítulo 21. Comentário: além disso, Jesus deixa claro nas páginas iniciais de A Canção da Oração que pedir o específico é a mesma coisa que, em minhas palavras, parafraseando o princípio do ego de perdão para destruir, abre aspas, perguntar para destruir, fecha aspas. Como está explicado nas seguintes passagens,
Quando pedimos o específico, estamos reforçando a crença do ego no princípio de escassez. Um Curso em Milagres, Prefácio, capítulo 11. Abre aspas, sentimentos de fraqueza e inadequação, fecha aspas. E, portanto, pedindo a Deus para unir-se a nós aqui. O ensinamento central do Um Curso em Milagres, no entanto, é que devemos trazer nossa crença na falta e na escassez a Ele, e em seu amor todas essas ilusões são dissipadas e os problemas respondidos. Jesus diz: a oração não tem começo nem tem fim. É uma parte da vida, mas ela, de fato, muda em sua forma e cresce com o aprendizado até atingir o seu estado além da forma e se fundir na total comunicação com Deus. Na sua forma suplicante, ela não precisa fazer, e muitas vezes não faz, qualquer apelo a Deus, nem envolve qualquer crença nele. Nesses níveis, a oração é meramente um querer nascido do senso de escassez e falta. Essas formas de oração ou pedidos nascidos da necessidade, por exemplo, pedir o específico, pedir para destruir, sempre envolvem sentimentos de fraqueza e inadequação e nunca poderiam ser feitos por um Filho de Deus que sabe quem ele é. Portanto, ninguém que esteja certo de sua identidade poderia orar dessa forma. Contudo, também é verdade que pessoa alguma que esteja incerta da sua identidade pode evitar orar dessa maneira. Canção da Oração, capítulo 1. Comentário. Os estudantes precisam ser cuidadosos, no entanto, para não pegarem afirmações como essa fora do contexto geral do Um Curso em Milagres. De outra forma, eles estariam arrancando sua forma da tessitura do conteúdo do curso, dessa maneira alterando seu significado, fazendo com que o Um Curso em Milagres ensine o oposto exato do que realmente significa. Esse é um curso em desfazer a causa, a decisão da mente pela separação, e não em modificar o efeito, as especificidades das nossas vidas diárias. Para resumir esse ponto importante, em Um Curso em Milagres, Jesus está nos conduzindo para, abre aspas, subir a escada que a separação te fez descer, fecha aspas. Texto, capítulo 28. Nós começamos nossa ascensão a partir do primeiro degrau, o que está refletido em nossa aceitação do sistema de pensamento dualista do ego ou do pecado, culpa e medo e a realidade do mundo material. Nesse nível, Deus, inevitavelmente, precisa ser percebido como um corpo. Citação. É possível que tu, que te vês dentro de um corpo, conheças a ti mesmo como uma ideia? Tudo o que reconheces, identificas com coisas externas, algo fora de ti. Não podes sequer pensar em Deus sem um corpo ou alguma coisa que pensas reconhecer. Texto, capítulo 18. Comentário. Esse corpo divino, feito à nossa imagem e semelhança, o símbolo da nossa crença no pecado, culpa e medo, é percebido pelos nossos egos como um Deus vingador e punitivo, obcecado com a nossa destruição. Portanto, Jesus, nosso amoroso irmão mais velho, gentilmente corrige esse mito amedrontador, provendo-nos com um mais gentil, uma ilusão misericordiosa na qual Deus, ainda percebido como um corpo, é amorosamente atento às nossas necessidades, em vez de nos perseguir por elas. Uma vez que subimos a escada da oração com o Espírito Santo como nosso guia, reconhecemos a natureza ilusória desses mitos
e nos movemos além deles, para o amor que está, abre aspas, além dos símbolos do mundo, fecha aspas. Jesus, um poder totalmente sem limites, veio não para destruir, mas para receber o que lhe pertence. Dá boas-vindas ao poder que está além do perdão e além do mundo dos símbolos e das limitações. Texto, capítulo 27. Citação. Dá-lhe pleno controle do resto do período de prática e deixa-o dizer-te o que precisa ser feito por ti no seu plano para a salvação. Ele responderá proporcionalmente à tua disponibilidade para ouvir a sua voz. Comentário. Essa afirmação é muito importante. A lição 49 nos disse que a voz de Deus fala conosco durante o dia todo. Naquela lição, como mostrei, Jesus não diz que nós ouvimos a voz de Deus durante o dia todo, mas apenas que o amor do Espírito Santo está continuamente presente para nós. O problema é que nós nos fechamos para Ele. Portanto, é nossa disponibilidade de ouvir sua voz que vai nos permitir ouvi-la. Desnecessário dizer, Jesus não está literalmente falando sobre uma voz real ou palavras específicas, mas uma experiência do amor de Deus que vem quando dizemos, com efeito, abre aspas, apenas o amor de Deus vai me trazer felicidade. O amor especial do ego não vai, fecha aspas. Portanto, não é o medo separativo do ego que buscamos, mas a unicidade do amor de Deus vivenciada como uma voz. Essa passagem do Manual para Professores explica isso dessa forma, em continuação às passagens anteriormente citadas sobre as palavras serem, entre aspas, símbolos de símbolos. Citação. Enquanto símbolos, as palavras têm referências bastante específicas, mesmo quando parecem ser as mais abstratas. É provável que o retrato que venha à mente seja muito concreto. Mesmo quando parecem ser as mais abstratas, é provável que o retrato que venha à mente seja muito concreto. A não ser que um ponto de referência específico ocorra à mente em associação com uma palavra, a palavra tem pouco ou nenhum significado prático e assim não pode ajudar no processo da cura. A oração do coração, na realidade, não pede coisas concretas, sempre solicita algum tipo de experiência e as coisas específicas pedidas são portadoras da experiência desejada na opinião daquele que pede. As palavras, então, são símbolos das coisas pedidas, mas as próprias coisas em si mesmas apenas representam as experiências esperadas. Manual dos Professores, capítulo 21. Comentário. Portanto, uma vez que escolhemos contra o medo do ego e a favor do amor do Espírito Santo, devemos experienciar o efeito dessa escolha em uma forma que entendamos, o que reflete que nós, como um corpo separado, precisamos de outro corpo separado, até mesmo um desencarnado, para nos ajudar. Jesus diz: não te recuses a ouvir. O simples fato de que estás fazendo os exercícios já prova que tens alguma disposição para escutar. Isso é o suficiente para estabelecer o direito à resposta de Deus. Comentário. Jesus, mais uma vez, está nos mostrando que isso é um processo. O fato de termos chegado tão longe, fazendo o livro de exercícios e lendo o seu texto, está dizendo que existe uma parte de nós que quer esse outro caminho. No final, nossa pequena disposição para escutar, entre aspas, assegura o resultado feliz que nos foi prometido. No entanto, o que vai nos acelerar ao longo desse processo
é perceber o quanto não queremos esse outro caminho e pedirmos a Jesus para nos ajudar a perdoar nosso medo. Citação: nos períodos de prática mais curtos, dize frequentemente que o plano de Deus para a salvação, e só o seu, funcionará. Fica alerta contra toda tentação de guardar mágoas nesse dia e responde com essa forma da ideia de hoje. Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação, e só o plano de Deus funcionará. Tenta lembrar-te da ideia de hoje de 6 a 7 vezes por hora. Não poderia haver melhor maneira de passar meio minuto ou menos do que recordando a fonte da tua salvação e vendo-a onde ela está. Comentário: a lição termina, como muitas delas, com Jesus nos incitando a ser tão vigilantes quanto possível por nossa decisão pela separação, culpa e ataque, como a defesa contra voltar para casa, para o coração do amor. Jesus está nos pedindo para compararmos continuamente, até mesmo mais do que a cada 10 minutos, seu plano com o do ego, o perdão e manter mágoas. Portanto, estaríamos lembrando a nós mesmos do que realmente queremos e como escolher o ataque e a culpa meramente interfere com o desejo de voltarmos para a nossa fonte.